Mano, o bagulho é louco. Sintetiza um lugar gigantesco, mas com uma pá de nego querendo garfar. Controlado por uma monarquia absolutista que, pra variar, caga a cabeça do povo e que achou que continuaria sendo frente depois de industrializar o império. E mesmo assim, essa industrialização demorou uma vida inteira para chegar lá na Rússia, tá ligado? Os caras eram muito atrasados em relação às economias europeias e ainda viviam naquele esquema de realeza, nobreza, igreja de um lado, camponês do outro. A maioria vivia no campo trabalhando para um caralho, morrendo de fome, enquanto via o império na maior ostentação portando os kits. Geral ficou puto e foi cobrar o vacilão do czar Nicolau II. Então fala da Revolução Russa, pro. Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, professor Lelo na sala com um caldeirão de informações para alimentar o seu apetite por conhecimento. Esse é o canal Caldeira da História, o seu informativo educacional sobre os piores e os melhores casos da história da humanidade. E no menu de hoje, a Revolução Russa de 1917. Quase um ano de treta pra ver quem ia mandar na zorra toda. E nessa de arrasto já rolou uma abdicação ao trono, quando o frente se liga que deu ruim e sai saindo, tá ligado? E mais duas revoluções, uma em fevereiro, uma em outubro. E pra entender como que os cria derrubaram o czar e assumiram o controle da cozinha, a gente precisa dar uma olhada na situação da rapa. Vou te falar, tava fácil não. O povo, como sempre o mais zoado, vivia na pobreza extrema, a galera morria de fome. E ainda viviam endividados porque o império regaçava de imposto pra cima dos caras. A servidão já tinha sido abolida em 1861, mas olha só, ainda em 1914 a galera vivia no mesmo esquema no campo, trabalhando de sol a sol com ferramentas da idade da pedra para poder ter um pouco do que comer. Isso porque o Império Russo não tinha um parque industrial, não tinha indústria de base, era muito atrasado comparado com Inglaterra, França e Alemanha. Quem já assistiu à aula da primeira parte da Revolução Industrial aqui no canal, tá ligado que essa Revolução Industrial começou lá na Inglaterra por volta da década de 1750 e demorou bastante para chegar na Europa. No Império Russo foram mais de 150 anos. Para uma corrida da industrialização, da modernização do país, isso é muito tempo. Aconteceu que o Império Russo virou dependente dessas economias europeias e também muito fraco, não conseguia armar seus exércitos. A única coisa que o Império Russo tinha era uma dinastia de Zé Ruela, esses daqui, ó, os Romanov, que, é claro, pisavam no pescoço de todo mundo, perseguiam opositores políticos e mantinham um profundo abismo político e social. Essa fita aí começou como, pro? Começa que o Império Russo estava vivendo ainda como na Idade da Pedra, saca? Enquanto Inglaterra, França e Alemanha estavam arregaçando na industrialização. O czar Nicolau II, que assumiu o trono em 1894, olhou para a Europa, aquele monte de indústria acontecendo, brilhou os olhos dele, moleque, ele trouxe tudo pro Império Russo. E é nessa que o caldo vai começar a ferver para ele, se liga só nos dois primeiros ingredientes. O primeiro deles é que o Império Russo era gigantesco, mas totalmente dependente da atividade agrária, do campo, saca? Isso conferia ao Império o apelido de Gigante dos Pés de Barro. Acontece que para industrializar esse gigante aí, o imperador Nicolau II aceitou investimentos de outros países, principalmente da Inglaterra e da França. Então, é grana que vai entrando para disfarçar o que vinha depois.
Ou vocês acham que a Europa iria exportar apenas dinheiro? Mandaram de arrasto a ideologia, o capitalismo, que infelizmente estava nascendo. O segundo motivo é o seguinte: Nicolausão não deu um upgrade nas estruturas do império, ele não criou novas relações de trabalho. O cara achou que dava simplesmente para transformar camponês em assalariado e continuar sendo imperador dos caras. Imagina só os proletários 14, 16 horas por dia trabalhando junto e ouvindo aquelas ideias libertárias, progressistas que vinham de arrasto da Europa junto com a Revolução Industrial. É claro que eles iam se juntar e cobrar o imperador. E é aí que a receita do caos começa para a dinastia Romanov. Se liga só no tempero do bonde dos proletariados tentando acabar com a crise econômica e com a crise social que o Império Russo criou. Uma ideia muito ruim foi o Império Russo iniciar uma guerra com o Japão, a Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905. É o Japão tentando impor o sushi, onde o Império Russo estava querendo encher de vodka esses territórios aqui, ó, se liga, Manchúria e Coreia. Essa disputa acabou com a vitória do Japão, que estava no corre para se firmar como potência mundial. Mais de 120 mil baixas somando os dois lados e uma derrota humilhante para o gigante russo frente ao pequenino Japão. Galera ficou de cara e o Império Russo ficou sem moral. Resultado, mais crise econômica, desemprego igual Osana lá nas alturas e o povo continua puto com o czar. Mas isso foi só depois do Réveillon, primeiro as festas, a vodka, depois o protesto. Em janeiro de 1905, eles foram lá pro Palácio de Inverno trocar uma ideia com o imperador, mais ou menos uns 30 mil trabalhadores, liderados por esse cara aqui, ó, um padre chamado George Gapon. Professor, chegaram no veneno lá. O duro que não, se liga só na cena. Eles chegaram de boa, cantando uns hinos e tipo, Deus salve o czar. Com uma carta, uma petição para melhores condições de emprego, menos horas de trabalho e maiores salários. Porém, o Nicolau não estava no Palácio de Inverno, mas ficou ruim para ele mesmo assim, porque a guarda imperial deu um vacilo. Olhou aquela horda de russos chegando, deu uma talagada na vodka e lá abriu fogo contra os trabalhadores. Galerinha, mais de 1000 pessoas foram assassinadas e teve quem falou que a neve foi tingida de vermelho nesse dia. Resultado disso foi que a imagem do czar Nicolau II como pai do povo ficou destruída no episódio que ficou conhecido como o Domingo Sangrento de 1905. Geral ficou puto com o czar e transformou essa movimentação toda em revolução, que vai derrubar o cara lá na frente. Então põe mais água no feijão que tem gente chegando. Uma galera lá da Marinha entrou pro bonde assumindo o controle do encouraçado Potemkin, um navio muito foda da Primeira Guerra Mundial. Os marinheiros reclamavam das condições de trabalho e da alimentação, se recusaram a comer a carne podre que estava sendo servida e se revoltaram mesmo sob ameaça de fuzilamento, engrossando o caldo da Revolução de 1905. O nome desse evento? A Revolta do Encouraçado Potemkin. Tem filme pra gente assistir do diretor Sergei Eisenstein, é o mesmo nome do evento. Assista, vale a pena. A panela de pressão da família Romanov está quase explodindo quando Nicolau II resolve passar pela cozinha e diminuir o fogo com o Manifesto de Outubro, um documento em que o imperador garantia direito ao voto e maiores liberdades civis. E para poder votar, uma espécie de Câmara dos Deputados lá na Rússia, a Duma, o parlamento russo.
Mas não podemos esquecer que Nicolau II era um monarca, ele era um imperador, ele era um czar. Ele manteve uma espécie de quarto poder, tipo o poder moderador do Dom Pedro I aqui no Brasil, saca? Acima do legislativo, executivo, judiciário. Então, quando a Duma e o czar se desentendiam, ele fechava a Duma e fazia valer a sua força. Então, o Manifesto de Outubro foi uma tentativa do czar de contornar as manifestações populares, mas que não deu muito certo porque dividiu opiniões. E essa divisão vai ficar ainda mais intensificada quando Nicolau II, nosso Romanov preferido, tentou dar uma despertão e lançar as leis fundamentais em 1906. Uma espécie de Constituição Russa, a primeira, mas que mantinha a autocracia do imperador e continuava limitando o poder da Duma. Se liga só na importância. O POSDER, Partido Operário Social Democrata Russo, já existia desde 1898, na clandestinidade, claro. Era uma organização revolucionária que juntava todo mundo que queria derrubar a monarquia porque estava puto com o czar. Essas leis fundamentais aumentaram o racha que já existia no partido entre moderados e quem queria o fogo no parquinho. A galera moderada aceitou essa estrutura do poder porque passou a compor a Duma e abaixava a cabeça quando Nicolau falava grosso. São burgueses proprietários de terra conhecidos como mencheviques. E a galera do fogo no parquinho, que continuava no apetite para derrubar a monarquia e instaurar o socialismo, eram os camponeses, intelectuais, soldados, marinheiros, o operariado industrial conhecido como bolcheviques. Essa divisão vai ser definitiva e logo mais para frente vai ditar os passos da Revolução Russa de 1917. Os caras que vão brigar em 1917 para ver quem vai mandar na Rússia já estavam se desentendendo desde 1903. Professor, esse rolê todo foi um aquecimento para 1917? Exatamente, tanto que 1905 foi chamado de Ensaio Geral. E essas ideias surgiram do nada? Não. Uns 200 anos antes, a czarina Catarina a Grande quis transformar o Império Russo numa potência cultural. Ela ocidentalizou o Império Russo com arte, música, literatura, educação e cultura. Mano, a mina levou o iluminismo pra casa, tá ligado? Eu falei que a Europa enviaria mais do que grana, e o povo demorou, mas aceitou essas ideias. Para começar a brigar com o Império era questão de tempo. O Império Russo continuava a ferver. Se liga só, de 1906 para frente, todas as manifestações públicas eram severamente reprimidas pela Okhrana, a polícia secreta russa. Sumiços, mortes, tortura, sabe? Esse tipo de coisa. E o povo continuava sem direito, morrendo de fome e não podendo reclamar da situação. O ano é 1914, Primeira Guerra Mundial se iniciando, é a terra da treta. Nicolauzão II olha pra tudo aquilo, é nóis. Geral olha pra ele, tá maluco? O bonde passando fome, ninguém tem dinheiro pra nada, o império quebrado, tu quer entrar em guerra, mano. Professor Lalo não falou que a guerra russo-japonesa levou até as revoluções de 1905, o ensaio geral? Então, o ingresso do Império Russo na Primeira Guerra Mundial levou às revoluções de 1917, as duas. Aí, por que teve duas? Lembra do racha que teve no Partido Operário Social Democrata Russo? Então, desde 1903, bolcheviques e mencheviques passaram a disputar como seria a Rússia. Natural que em 1917 cada um tivesse uma proposta diferente, por isso tiveram duas revoluções. A entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial agravou muito a situação interna, tanto na política, porque ninguém se entendia, quanto no meio social, porque todo mundo que estava passando fome agora está morrendo de fome.
Quem dorme com cobra amanhece picado. Lembra dos moderados, aquele pessoal que passou a compor a Duma? Então, eles viram a crise do Império, mais o colapso do sistema e convocaram geral para ir para as ruas, principalmente na cidade de Petrogrado, atual São Petersburgo. Aqui temos o Dia Internacional da Mulher compondo esse caldo, porque elas foram para as ruas e também uma galera se juntou com elas. A Guarda Imperial foi mandada para resolver essa situação e acabou aderindo também. As mulheres puxaram um bonde importantíssimo nesse evento. Essa galeraça toda invadiu o Palácio Tauride, que é a sede da Duma, e formou 2 comitês provisórios. Integrantes da Duma e seus moderados, o outro, os sovietes de Petrogrado, soldados e socialistas de várias vertentes. Para impedir uma segunda edição do Domingo Sangrento, as tropas leais ficaram suspensas de agir e o Romanov Nicolau II, cercado por amotinados, assinou a sua abdicação. O Império Russo deixa de existir juntamente com a última monarquia, os Romanov. Nicolau II, sua esposa e os 5 filhos foram fuzilados. Em fevereiro de 1917, um governo provisório menchevique assume o poder. Se liga só na pegada dos caras. Um governo de caráter liberal burguês. Já viu, né? Comprometido com a parte da estrutura de poder do império e comprometido com a manutenção da propriedade privada, além de terem interesse em manter a Rússia na guerra. Seus líderes, Gregory Lvov, um latifundiário, e Alexander Kerensky, um revolucionário vendido, pelego. De outro lado, os sovietes de Petrogrado, que acabaram de sair do forno e estão propondo paz, pão e terra. Formado por trabalhadores, soldados, intelectuais que queriam democratizar e socializar o país e, é claro, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. A fita é que os mencheviques não tiraram a Rússia da Primeira Guerra. Eles tinham medo de 2 coisas. A primeira era de represálias de antigos parceiros, tipo a Inglaterra e a França, tá ligado? E o segundo motivo era, o segundo medo, de uma paz em separada. Eles ficavam cabreiro de ter que entregar muitas coisas para os adversários reconhecerem a saída da guerra. E essas horas o Lenin já tava bombando com o lema pão, paz e terra, e a galera, uau! E ele, todo o poder aos sovietes, e a galera, uau! Muito bom. Os mencheviques até tentaram ser bichão com uma manobra chamada Ofensivas de Julho, mas que deu errado pra porra, com muitas mortes e deserção. Resultado disso é que os caras ficaram sem moral e a massa passou a apoiar os bolcheviques de Lenin e Trotsky com manifestações espontâneas pelas ruas. Aí foi questão de tempo para mais uma troca de poder. Em outubro, com a Revolução Bolchevique, ou a Revolução Vermelha. Se liga só no peso do lema. Paz. De cara tiraram a Rússia da guerra. Pão, nacionalizaram as ferrovias, as indústrias, os bancos, a burguesia pirou. E terra, confiscaram terras da nobreza, da igreja, do czar, moleque, distribuíram tudo para os camponeses. E de quebra fortaleceram os sovietes, que são os conselhos de operários das fábricas. Curtiu a reforma agrária efetuada pelos caras? Além da reforma na economia e da reforma na política. Pela primeira vez na história da humanidade, um Estado socialista passou a existir. Como que a Rússia saiu da guerra? Com um tratado chamado Brest-Litovsk, assinado com as potências centrais, os alemão, tá ligado? Em 1918. Nessa, a Rússia teve que ceder territórios importantes e parte da população que estava nesse território. E aí foi que Ucrânia e Polônia tiveram que trocar a vodka pelo chucrute. E por que eles aceitaram entregar tanto?
O Lenin sacou que precisava de tempo para arrumar a casa, então ele acabou entregando muito, ele tinha seus motivos. O primeiro, ele queria se ver livre do Império Alemão e das forças do eixo. Segundo, ele acreditava que a Revolução Socialista se espalharia para o Império Alemão por causa dos trabalhadores alemães que estavam se formando como um corpo político. Era o caminho que a Rússia estava começando a trilhar ali. Então, pela semelhança, vai que... Além do motivo de que quem tirou o Lenin lá do exílio na Suíça e enviou o cara para a Rússia sabendo que ele ia causar no Império Russo foi o próprio Império Alemão. Pode pá. E deu certo? Não! Como sabemos, o Império Alemão perdeu a Primeira Guerra Mundial e isso fez com que a Rússia abandonasse todos os acordos que tinha feito com os caras, tá ligado? E na Rússia ficou a pampa? Não mesmo. Tá ligado que burguês liberal não aceita perder, né? Então, os mencheviques lá da Revolução de Fevereiro ficaram magoadinhos com a sacada no poder e vão chorar as pitangas para os antigos credores lá da industrialização russa. Ou seja, França e Inglaterra. Eles vão juntar suas dores e sua força no chamado Exército Branco para retomar o poder, para retomar suas regalias e encher o saco de Lenin, afundando o país numa guerra civil. Que, aliás, tem episódio aqui no canal. Vai lá e assiste para você entender a totalidade desses episódios que aconteceram durante a Revolução Russa. Lá você vai ver o poder de Lenin, de Trotsky e dos bolcheviques. Mas esse ingrediente faz parte de outra receita e o prato de hoje já está servido. Gostou da aula? Curte, comenta, participa, me dá essa moral que é importante. Eu sou o professor Lelo, fico por aqui porque o sinal já vai bater. Esse canal é o Caldeirão da História, o seu informativo educacional sobre os piores e os melhores casos da história da humanidade. Fui!